Condições de trabalho e saúde dos garimpeiros no município de Equador RN. Atividade garimpeira no âmbito da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. O município de Equador RN possui uma área de 264.985 km² e está situado na mesorregião Central Potiguar e na microrregião do Seridó Oriental. Os garimpeiros do município de Equador RN trabalham com extração de minerais, principalmente o caulin, este que é um tipo de argila branca natural advindo do mineral caulinita e utilizado para diversos utensílios, como papel, vasos sanitários, sandálias, cerâmicas, tintas, cosméticos, cimentos e entre outros objetos. No contexto do garimpo ilegal, é preciso uma compreensão sobre os agravos e o adoecimento relacionados ao trabalho. Esses fatores de adoecimento estão ligados ao insumo de caulin, que geram problemas para a saúde pública e dos trabalhadores. Foi possível constatar que as doenças que mais atacam os garimpeiros da região de Equador RN se dão em maioria como doenças respiratórias. Além disso, ainda possui parte desfavorável do local de trabalho, com utilização de utensílios e ferramentas cortantes, a falta de uso dos equipamentos de proteção individual, EPIs, problemas com animais peçonhentos que ficam no meio ambiente e o não cumprimento da legislação gerando impactos negativos. Já no garimpo legal, a atividade também ocorre com a extração de caulin, mas com empresas legalizadas. Desse modo, as políticas nacionais de saúde têm uma atuação no local de trabalho, com uma exigência maior na saúde e segurança do trabalhador, incluindo também a recuperação das áreas degradadas. No município possui a Cultimais, Cooperativa dos Trabalhadores de Minério e Agricultura do Equador e do Seridó. É uma entidade privada, cooperativa, que atua desde 2009 interagindo com o contexto social e econômico de Equador RN, podendo ser tanto beneficiária quanto parceira de políticas públicas que visam o desenvolvimento sustentável da região. A maioria das doenças que aparecem na região são advindas do caulin, principal material extraído no município. No garimpo, este material pode ocasionar problemas à saúde, como, por exemplo, a silicose. Isto ocorre devido à poeira proveniente do rejeito do caulin e que, ao ser inalada, pode se agravar devido à quantidade de mica e quartzo. Em relação ao local de trabalho dos trabalhadores do município, em uma galeria a céu aberto, os garimpeiros optam por escolher os locais os quais não sejam de grande perigo. Além disso, diversas mortes são ocasionadas tanto por esses problemas de saúde quanto por acidentes no trabalho. O município de Equador conta com um total de coeficiente de mortalidade CM de 243. As políticas de saúde para a atividade garimpeira no Brasil não são consolidadas em um programa específico, mas sim um conjunto de normas, portarias e ações que tentam mitigar os graves riscos à saúde associados a essa atividade. A legislação brasileira possui normas que os empregadores do garimpo devem seguir para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. O Estatuto do Garimpeiro e a norma regulamentadora do Trabalho 22 determinam, por exemplo, uso de EPIs, treinamento aos trabalhadores, exames ocupacionais periódicos, controle de ruído de máquinas e combate ao garimpo ilegal, que geram graves crises de saúde pública. O Estatuto do Garimpeiro regulariza a atividade do garimpeiro e a norma 22 determina as condições de segurança e saúde que devem ser seguidas por ele e por todas as operações de mineração, garantindo a proteção do trabalhador. A extração do caulin não prejudica apenas os garimpeiros, mas a população no geral que moram em regiões próximas a essa atividade, gerando problemas com a qualidade de vida e saúde da população do município.
Além disso, o local de estudo também faz divisa com o município de Junco do Seridó, Paraíba, que produz rejeitos que podem ser facilmente dispersados pelos ventos e trazidos para a população. Por fim, é necessário pensar o quanto se faz importante o estudo desse cenário e refletir sobre a temática junto aos meios educacionais. Este vídeo busca trazer uma análise crítica para melhores condições de trabalho e saúde dos garimpeiros. Além disso, serve como fonte de informação para a sociedade. Então, pessoal, boa noite, né? É uma alegria estar participando desse momento, dessa mesa. Quero agradecer à professora Priscila pelo convite, né? Enquanto diretora do Centro de Humanidades, né? Em que a geografia, a unidade acadêmica de geografia faz parte. Para a gente, ou particularmente para mim, estar nessa mesa não é só uma presença formal, é muito bom a gente conhecer mais de perto o trabalho dos nossos colegas, as realizações dos nossos colegas, e aí nesse sentido eu também parabenizo a professora Priscila pelos 14 anos, né, à frente aí do grupo de pesquisa, a gente conhece essa atuação. Queria também evidenciar a importância, né, dessa perspectiva interdisciplinar, que eu acho que é uma característica, né, Priscila, do teu grupo, da tua forma de construir conhecimento, tão importante, né, e sobretudo articulando aí duas áreas, né, a área das humanidades com a área da saúde, enfim, acredito muito, né, nessa forma de construção de conhecimento. Quero dar as boas-vindas ao professor Rafael Catão, as boas-vindas também a todos os estudantes e docentes que por acaso estejam, né, nesse momento aqui nessa sala virtual. Acho que é uma coisa que ficou, né, da pandemia, essa experiência da gente poder ou fazer tudo só virtual ou mesclar. Eu particularmente sou adepta do presencial, mas sei que a gente descobriu alguns caminhos e algumas vantagens que a gente não pode abrir mão, né? Então, eu vi que é um evento híbrido, né, Priscila? Tem momentos virtuais, eu estava olhando a programação ontem, quando a professora Sheila colocou no nosso grupo do CEP, eu achei a programação maravilhosa e espero que vocês estejam aproveitando, né, porque já começou a palestra de abertura agora à noite, mas desde manhã vocês já estão trabalhando e que esse momento de encontro seja bastante frutífero, né, tenha consequências que eu tenho certeza que terá na formação de todas as pessoas que estão tendo o privilégio de participar. É isso, parabéns, boa noite e sucesso, né, nessa realização. Gente, boa tarde. Vocês me ouvem? Rafael, eu sou a Ilza, que é representante do CA. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu sou Ilza, sou aluna do curso de licenciatura em Geografia aqui na UFCG em Campina Grande. Estou atualmente também como representante do CAGEL, que é do curso de Geografia aqui na UFCG, e também estou aqui como pesquisadora e extensionista. Quero primeiro agradecer o convite da professora Marta Priscila. É um privilégio participar de um evento tão importante, tão gigantesco, porque sabemos que a pesquisa, a extensão e o ensino, elas fazem parte do tripé de uma universidade para que ela seja uma universidade. Então, vemos a importância do que é a pesquisa.
E como ela falou aí, são 14 anos desempenhando esse trabalho tão importante que é a pesquisa. E também, né, a gente vê a importância da pesquisa dando espaço aos estudantes e também fazendo com que eles sejam parte, eu não vou dizer prioritária, mas que eles também sejam fundamentais na construção dos saberes. Afinal de contas, a geografia ela se faz no campo. O campo é o nosso principal objeto de estudo. Então, as pesquisas elas são super importantes para que a gente se desenvolva e faça com que a geografia ela seja, como a doutora Fernanda ela falou, algo que transite de um conhecimento para outro, de uma área do saber para outro, não se prendendo apenas a uma disciplina determinada, mas com a transdisciplinaridade e fazendo com que esses saberes eles sejam transitórios de uma área de saber para outros saberes. Então é isso, professora, mais uma vez obrigada, enquanto representante do CAGEL, pelo convite, e desejo a todos um bom evento e uma boa mesa de abertura. Hoje a gente vai ter o Rafael, né, que é geógrafo pela Universidade de Brasília, mestre e doutor em geografia pela Universidade Estadual Paulista, com estágio sanduíche em Barcelona, realizou estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Mato Grosso e no Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília. Professor adjunto de Cartografia Geográfica no Departamento de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisador do Laboratório de Geografia da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo e atua nas áreas de Cartografia, Geotecnologias e Geografia da Saúde. Rafael, a palavra está contigo. Agradecer pelo convite, né, da professora Marta. Acho que é a terceira vez que eu vou para Paraíba sem ir, né, Priscila? Porque a primeira vez foi na pandemia, aí acho que depois eu ainda fiz uma fala, agora que eu vi Xisto, boa noite também. E, enfim, eu estou devendo uma visita aí para vocês. Então, esse ano sai de pós-doc, de repente eu consigo dar uma volta aí. E será bem-vindo. E passar. Depois eu tô falando sério, eu vou mandar. Depois a gente conversa certinho que. Teremos o Crepes no final do ano. Hã? Oi? Teremos o CREPESG, que é o Congresso de Grupos de Pesquisa, no final do ano. Vamos conversar aí. Eu não tô conseguindo compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo agora. Licença, como a gente está numa sala bem bacana, bem próxima, eu vou acompanhar a fala do professor, mas eu vou desligar a câmera e vou ficar mais à vontade ali no sofá, assistindo da maneira mais tranquila, né? Que é uma forma também boa da gente, já passou a parte mais formal, né, Priscila? A diretora vai sair de cena e vai entrar a professora interessada em ouvir o professor Rafael, tá bom? Tá bom, sem problema, fica à vontade. Mas eu estarei assistindo com muita alegria, gosto muito da área da geografia e tenho um respeito imenso por esse conhecimento, tá bom? Maravilha. Obrigado, professor. Como eu vou trabalhar muito com mapa, né? Acho que a Priscila e o X sabem que eu gosto de mapa, então eu trouxe uma apresentação aqui no PowerPoint que eu vou fazer para vocês. Eu estou falando do meu celular aqui, então se precisar, né, fazer alguma interrupção, vamos deixar isso mais aberto possível para a gente poder aproveitar. Então, a Priscila me trouxe, né, interações entre ciências humanas e saúde como uma provocação. Adorei, Priscila, tive que ver muita coisa. E eu achei um fio da meada que eu vou trazer para vocês hoje para a gente conversar. Né? Então, meu nome é Rafael, né? O Eduardo já me apresentou. Sou daqui de Vitória, fiz mestrado e doutorado lá em Prudente com a Priscila. A gente é do mesmo laboratório, a gente é egresso do mesmo laboratório. E a gente trabalha mais ou menos com as mesmas coisas. Inclusive, eu vou te mostrar algumas coisas que a gente está fazendo aqui com a atenção primária, mais no final da apresentação. Quando a gente começa a pensar em relações de saúde com geografia humana, eu sempre parto de uma perspectiva mais histórica, pensando num percurso que a gente vai ver essas aproximações entre ciências humanas e saúde, depois passando para onde que eu acho que hoje em dia a gente consegue ter, né, um maior ponto de contato com os determinantes sociais de saúde,
onde a gente vai ver a questão da interdisciplinaridade da praxis, né? A gente consegue, na geografia, né, nos associar com nossos colegas sociólogos, antropólogos, historiadores, né, psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, pelos determinantes sociais da saúde, construir, né, uma saúde mais libertadora, mas isso mais para frente a gente vai. E eu vou traçar isso por meio dos mapas, né, que ele vai construir para a gente as visões de mundo, e eles vão também auxiliar a gente nesse processo. Então, vai ter esse fluxo, né, da apresentação, e espero que qualquer dúvida, eu vou trazer um monte de informação, e qualquer dúvida, questão, vocês podem me interromper. Alguns mapas eu referenciei, outros eu acabei esquecendo, então se precisar de alguma referência pode me cobrar. E eu tenho alguns pontos para o debate, né? A primeira é expor algumas relações entre as ciências humanas, em especial a geografia, com a saúde. Então, sendo geógrafo, tendo mais, né, conhecimento da geografia, eu vou partir mais desse ponto, mas não só da geografia. E é um convite também para a gente pensar, enquanto sujeito, dentro dessa área de pesquisa, em como que a gente vai ler esse mundo que muda rapidamente, principalmente essa temática que vai englobar a geografia, a sociologia, a antropologia, em alguns lugares coloca a economia como ciência humana, arquitetura, enfim, incorporando sempre o espaço geográfico e a cartografia nessa análise. Então, um convite para vocês pensarem a partir da saúde, a partir dessas questões. E um pedido sempre que eu faço, um pedido que está em quase todas as minhas apresentações, é estudar o SUS e contribuir criticamente para o seu desenvolvimento, defendendo a saúde como direito cidadão. Gente, é imperativo a gente fazer isso, é imperativo a gente, né, como brasileiro mesmo, proteger essa política pública territorial. Eu tenho essa grande hipótese de que o SUS ele não funcionaria se não fosse uma política pública territorial. E a gente, como geógrafo, tem um papel muito importante de entender, né, esse território, esse sistema de saúde. Então, partindo lá do começo mesmo, gente, do começo, tem um pouco de agonia do pessoal que volta lá na pré-história e vem voltando até hoje em dia, mas agora é por uma ligação muito boa, que é uma ideia do Frank Barrett, que ele tem um livro que é Disease in Geography, History of an Idea, que ele coloca que existe uma continuidade na ideia da relação entre espaço geográfico e as doenças. Então, para a gente começar, ele diz que essa ligação vai remontar, né, na nossa cultura ocidental, os estudos hipocráticos, mas na cultura oriental ele vai ligar aos indianos, né, e aos chineses, isso aí também muito antigamente. Então, esses povos eles tinham uma ligação de documentos, e esses povos tinham uma ligação entre, né, a prática das questões de saúde com o meio que estava envolvendo, desde aí no caso do Ocidente 480 anos antes de Cristo, no caso do Oriente até mais antigo, né? Os Vedas, a Ayurveda também, ele é muito antigo, ele também vai incorporar alguns elementos do ambiente. Chineses também tem, né, a medicina tradicional chinesa também muito antiga, e todos traçam, né, todos guardam uma ligação muito íntima entre o lugar, entre o meio geográfico que você está, com a sua saúde. E isso vem, né, com uma ideia que ele fala, que uma ideia ora mais espessa, ora mais tênue, mas isso vem mudando ao longo do tempo, desde então. Passa pelos romanos, com Galiano, depois ele entra na Idade Média por alguns, né, alguns espaços, né, que não foram afetados tanto pela igreja. Ele tenta também, ele entra no mundo árabe, via escritos também gregos, enfim. E chega até os dias de hoje com essa ligação. Então ele fala que é uma ideia muito forte, né, que isso vem sendo construído não de forma uniforme, você vai ver que tem contradições internas. E esse livro do Frank Barrett ele é muito interessante porque ele vai remontando, reconstruindo isso. Vai lá, meu irmão. Papai já vai, tá bom? Tá com sede, vai beber água. E durante um bom tempo, né, a partir, principalmente depois da Renascença, os médicos tiveram na dianteira desses estudos.
e a partir do século XIX os geógrafos entram com mais força. Lembrando que a gente está trabalhando, gente, mais atualmente, né, com esse conceito de disciplinas científicas que foram, né, desmembrando aí com o positivismo, mas eu vou voltar um pouquinho mais na frente. Ele traça também, e não só ele, também a Dina Sesresnia, que é um pouco a referência, que você tem uma evolução ao longo do tempo para explicar esses paradigmas. E esses paradigmas têm várias teorias para explicar essa relação do espaço-saúde e como eles se modificam com o avanço de diversas áreas de conhecimento, né? E mais especificamente a medicina e a geografia, que se tornam a geografia se torna ciência autônoma, por exemplo, no final do século XIX, mas a medicina já traz um pouquinho anterior alguns estudos. E ele, né, e a Dina Sesresnia traz, por exemplo, uns modos, né, o hipocrático, místico, o miasmático, climático, a unicausalidade pasteuriano, a multicausalidade e a teoria da determinação social. Isso aí são basicamente 3.000 anos resumidos, né? O hipocrático, por exemplo, você tem um primeiro momento na Grécia Antiga aí que você vai ter uma modificação, né, no Império Romano. Depois, com Humboldt, você tem o neo-hipocratismo, você tem um e-mail com Newton, enfim, isso tudo vai mudando ao longo do tempo. Isso é uma maneira muito grande de agrupar, mas é um agrupamento grosseiro que a gente faz para se situar. Dentro desses paradigmas, a geografia médica ela acaba sendo instituída por volta do final do século XVIII, principalmente na Alemanha. E aí a gente tem, né, basicamente um consenso de que o Leonhard Finkel ele traz o primeiro livro de geografia médica com esse nome, embora a prática, né, como o Barrett fala, é uma prática antiga que vai entender essa relação desde os hipocráticos. Mas como um termo geografia médica, ele surge aí a partir de 1792 com o livro do Ludwig Finkel, que é que eles chamam de uma protomedicina, né? Uma medicina estava se sistematizando também na Alemanha, e ele o Finkel divide a geografia médica dele em três grandes áreas. A primeira é uma geografia das doenças, que envolvia aí o mapeamento, e aparentemente o primeiro mapa de doenças em escala global, quem fez foi o Finkel, ainda em 1792. Você tinha uma geografia da atenção médica voltada para os serviços de saúde, nessa época, com uma questão muito ligada à polícia médica alemã, mas no próximo slide eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e por fim uma geografia da nutrição. Então o Finkel ele visualizava, né, uma geografia repartida numa geografia das doenças, que tinha lá as topografias médicas, que tinha uma análise descritiva dos lugares, uma análise descritiva do sol, do vento, da água, das principais doenças, uma geografia da atenção médica que estava ali associando com os primeiros usos, né, dos dados pelo um governo prussiano, um governo central, que estava preocupado, inclusive, com a reprodução da força de trabalho, e uma geografia da nutrição, principalmente relacionadas aos regimes alimentares e às questões da fome. E o Finkel teria feito o primeiro mapa global aí em 1798. Esse livro não tem, né, esse mapa aparentemente foi perdido, mas se tem registro dele, né? Alguém comenta sobre o mapa, mas o mapa ele nunca chega aos dias de hoje. Ele trabalhava, né, como que eu disse, com as protogeografias médicas, ele era na corrente da saúde, ele é um dos sistematizadores, e ele vai trabalhar dentro da corrente de polícia médica alemã, que tinha esse nome devido ao controle sanitário que alguns estados alemães faziam sobre a sua população, né, de ter realmente um controle do nível cotidiano das populações, especialmente com o levantamento de algumas informações e dados. A França e a Inglaterra são pioneiros nas estatísticas vitais, né, de levantar quando as pessoas nascem, morrem, de levantar alguns dados de saúde ali por volta de 1700, 1800 também, mas alguns estados prussianos também faziam com um controle muito grande. Nessa época também surgem as topografias médicas, que são inquéritos
principalmente em escala regional, que tinham como objetivo de descrever, inventariar e compilar as condições ambientais, condições mesológicas de cada lugar, né, como clima, relevo, hidrografia, o sol, o solo, o tipo de alimentação e principalmente a saúde de determinados lugares e determinadas regiões. Então, tem a topografia médica do Brasil, topografia médica do Uruguai, Então, isso né, ao longo do século XIX foi muito comum esse tipo de estudo de topografias médicas e que você tinha essa sistematização e essa junção desses, como um estudo corológico mesmo, um estudo do lugar, levantando todos os dados inventariantes, muito próximo da geografia tradicional nesse período. Então, tinha uma ligação muito forte, né, da geografia desse período com a medicina que estava aí se sistematizando. Nesse período, havia um conflito, né, de narrativas sobre a causalidade e origem das doenças, com a teoria miasmática tendo, né, uma maior força de explicação de como as doenças surgiam, mas era mas você tinha uma disputa entre os contagionistas e os miasmáticos, mas hoje em dia chega mais para a gente os miasmáticos. As duas teorias, né, tentam explicar antes de você saber que tinha bactéria, que tinha vírus, que tinha protozoário, antes de saber que a entrada desses organismos causavam algum tipo de doença, você criou, né, uma explicação com base em outros fenômenos e fatores. Você tinha uma explicação que era por meio de relações divinas ou com espíritos sobrenaturais, que em algumas áreas do mundo era muito forte. Então, eu entrei num lugar sagrado, ou entrei num lugar profano, e alguma divindade me puniu com uma doença. Ou eu não rezei direito, então estou sendo punido. Isso era um tipo de explicação. Um outro tipo de explicação era esse miasmático, que tentava associar, principalmente ao odor, ao odor de alguma coisa podre, ao odor muito forte, a essa emanação putrefada de alguns materiais, como planta, animais mortos, né? Vamos tentar lembrar que a gente está falando da Europa no século XIX, que você não tinha um sistema de esgotamento sanitário muito bem feito, você não tinha um sistema de drenagem muito bem feito. Para você comer um bife na cidade, você não tinha geladeira, então os animais eram todos abatidos, né, em ambiente urbano, o sangue corria junto com fezes na rua, então era um ambiente que tinha uma profusão de cheiros muito fortes. Eles acreditavam que esses cheiros muito fortes, na hora que ele entrava dentro do corpo, você tinha uma alteração, né, de algum tipo de condição pestilenta, e a partir daí você adoecia. E muita coisa, né, muita coisa foi criada, né, então, a partir desse tipo de análise da teoria miasmática. Inclusive em Londres, quando teve aquela epidemia do John Snow, eles falaram que a culpa da epidemia era que alguém tinha escavado próximo de um cemitério da peste negra, e a emanação putrefada da peste negra tinha causado a cólera. Então era um tipo de associação do meio, que por meio, né, de algum fator sensível, né, algum fator sensorial como cheiro, entrava no seu corpo e daí causava uma doença. Então era sempre uma relação, né, do interno com o meio, e você entendendo como se dá isso, você entendia as doenças. Geralmente eles associavam também algum tipo de sintoma com a cura. Inclusive, a gente tem uma expressão, né, que vem dessa época de malária, que vem do italiano malaria, que é ar ruim, né, que era um ar que vinha do pântano e adoecia. Mas a teoria miasmática, ela querendo ou não, na época, ela fazia algum sentido. Por quê? Na medida que você entendia que o cheiro ruim causava doença, você tentava eliminar o cheiro ruim. No caso da malária, o cheiro ruim que vinha do pântano, que o pântano foi drenado, você eliminava o habitat dos anófilis e você eliminava a doença. Então,
essa teoria, ela tinha esse ajuste, por exemplo, para a malária, mas que para outras doenças não tinham, né? Nessa época, aqui tinha algum mapa que sumiu, mas enfim. Nessa época, você tinha na Europa também o desenvolvimento de formas de colocar no mapa aspectos quantitativos e dados humanos. Então, a cartografia tem uma história aí que data pré-história. Antes da gente escrever, a gente já fazia mapa, então, como meio de linguagem gráfica, é anterior à escrita. E os mapas entraram aí, né, ao longo, né, da nossa história como uma forma da gente se orientar, da gente, né, se localizar, se orientar, e uma forma de registro, de inventário, de onde estão as coisas, né, do que tem em cada lugar, desde, né, do Neolítico, que o pessoal colocava os lugares que tinha água, que tinha caça, passando aí pela Mesopotâmia e pelo Egito, com as cosmovisões. Então tinha um mapa do mundo babilônico, que o Babilônia está no centro, enfim. Os egípcios utilizavam os mapas também, né, para garantir a repartição das terras, né, nas cheias do Nilo. Os gregos já trazem para isso aí resumindo bem resumidamente. Os gregos já trazem para a gente coordenada, projeção, algumas formas de apresentação dos dados. E isso, né, ao longo da história, chega para a gente no século XIX com o começo de colocar alguns fenômenos humanos que eram captados de maneira quantitativa, como no caso de doenças, em formas de mapas. Então, até o século XVIII, XIX, a gente não tinha o uso de mapas para expressar aspectos quantitativos, era basicamente aspectos qualitativos que os mapas traziam, somente localização ou fronteiras. E a partir aí do século XVIII você começa a ter isso. E essa relação de saúde, geografia, ciências humanas, ela vai aparecer tanto nesses mapas, pelos temas, quanto nas análises que a gente vai ter, principalmente pelas reformas urbanas do século XIX, pelo colonialismo e também pelo entendimento de como as doenças se originam e se espalham no espaço. Na parte de cartografia, a gente tem a primeira representação quantitativa por volta de 1726, que é a Carte General de Cévennes. E entre o meados e final do século XVIII e começo do XIX, você tem uma profusão de cartas em que você tem a criação de sistemas. Oi, meu bem. O papai já tá indo lá, vai lá ficar com a irmã, já tá chegando a comida. Eu só queria falar. Depois você fala, meu bem. Eu só tô falando. Santi, já vai lá. Deixa eu conversar com você. Manu, deixa. O que foi, meu bem? Fica aqui, tá no colo. Ele tinha uma equipe antiga. Papai tá dando aula. Fala oi pra todo mundo. Oi. Papai tá dando aula. Você fica lá com a irmã. Já vou ficar com você, tá bom? Vai lá pegar uma água que você deve estar com sede. Aí, gente, somente a partir de 1820 que você cria elementos que permitem a representação no mapa de dados quantitativos, que foi feito pelo William Playfair com a aritmética linear. Então, antes disso, a gente não tinha formas de colocar no mapa quantidades, porque a gente não tinha transcrição gráfica de tamanho, de cor, de valor. E a partir do final do século XVIII, começo do XIX, você tem a entrada de dados quantitativos e a entrada também de fenômenos que eram captados. Então, em vez de você, né, colocar elementos do uso da terra, da paisagem nos mapas, que eram muito comum, ou das fronteiras e limites, você começa a colocar elementos que vêm de inquéritos, que vêm, né, de estatísticas, e você tem ali, a partir do William Playfair, você consegue colocar isso no mapa. Um exemplo é o mapa coroplético, que ele chamava Carte Figurative de l'Institution Populaire de France, que é um mapa, que é o primeiro mapa coroplético, ele é de 1826, do Dupin, que permite a gente visualizar o nível de instrução. Quanto mais instruído é o departamento aqui da França, mais claro está no valor.
no valor, né, que é a quantidade de claro e escuro, e quanto menos instruído, mais escuro tá. Que opunha uma França que era iluminada de uma França que era obscura. Então, esse foi uma questão de representação, né? E a gente está associando aí uma porcentagem, quantidade de pessoas daquela área, um dado relativo, que eram instruídas ou não. Então, esses mapas, principalmente do William Playfair, com a aritmética linear, e depois do Dupin com o mapa coroplético, começam a abrir as portas para a gente colocar dados quantitativos do mapa e entender alguns fenômenos que eram captados não só da paisagem. Além, né, do mapa coroplético, a gente tem um mapa de pontos de contagem que colocava as densidades para a gente. Esse aqui foi um método de 1830 do Frey-de-Montizon e que permitia a gente colocar mapas a dados absolutos, como, por exemplo, a população da França. E permitia a gente visualizar sem passar pelo mapa que era um mapa de inventário que colocava só os valores. Era para esse mapa estar ali antes de começar isso aqui para mostrar a diferença. Além disso, foram criados certogramas, né, que são os gráficos de pizza, que permitiam analisar a porcentagem, a distribuição e o tamanho. Então você tem um mapa do Minard, que é a carta figurativa e aproximativa e a importação dos portos da França, que você consegue visualizar, né, a importação e exportação, e o tamanho é o volume de importação e exportação. Por de Marseille aqui, com mais, eu estou aqui mexendo, que tem o cursor do mouse aqui, só um instante, vou colocar aqui uma ponteirinha laser. Porto de Marseille aqui, depois o de Bordeaux, acho que esse aqui é de Pas-de-Calais. Então você tem os portos com o tamanho do círculo, diferença na importação e exportação. E a gente tem também do Minard, que é a carta figurativa de pertes sucessivas des hommes de France. Então ele faz, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ele faz um mapa. A resolução, infelizmente, a resolução desse não é tão boa, mas ele faz um mapa, né, do número de soldados que saem de Paris para a campanha da França, e ao longo, né, das batalhas, aqui a distância que vai pro fronte lá na Rússia, a ida está de bege e a volta está de preto. Então, aqui é o Grande Armée francês saindo, né, indo lá para a batalha, e você vê o volume diminuindo dessa coluna. Até chegar aqui em Moscou, eles batem em retirada e chega somente essa parte de volta dos soldados Napoleão. Então mostra, né, com uma variável visual, que é o tamanho, mostra quanto que foi perdido ao longo das batalhas do Armée de France. E esse aqui é uma representação, né, fenomenal. Ele mostra, né, a gente fica impressionado do tanto que saiu para o tanto que chega, gente. Olha aqui. E ele consegue traduzir para a gente os números em aspectos visuais, né? Então a gente consegue traduzir as questões quantitativas e aspectos visuais e a partir daí visualizar. Isso tudo vai fazer sentido com ciências humanas e saúde daqui a pouquinho, né? Porque para a gente fazer esses mapas a gente precisava da parte gráfica, que não existia ainda, para criar essas imagens de mundo. Esse mapa que era para estar lá atrás, ele veio aqui para baixo, mas ele é um mapa, né, das condições sanitárias da Inglaterra e do País de Gales de 1881. É depois daqueles mapas lá da França, mas ele é um mapa mais simples e é um mapa que era mais comumente feito naquela época. Deixa eu dar um zoom aqui. Então esse mapa ele era um mapa bem inventarial. Ele tinha, né, o limite territorial e cada valor desse era um valor de óbito, de nascimento, de população, enfim. Isso não cria um padrão visual como um mapa, por exemplo, um mapa lá da alfabetização na França. Aqui eu sei onde tem mais, onde tem menos e o padrão geral. Então o mapa ele é transformado num sinal gráfico e eu consigo ter essa noção de conjunto.
No caso desse mapa da Inglaterra aqui, ele não traz para mim nenhuma informação, ele é só um mapa que é um inventário, é um registro, é importante, né? Mas ele não traduz num sinal gráfico essas quantidades em termos visuais. Isso é muito importante para os mapas de saúde que vão vir. E boa parte dos mapas eram só esses inventários. Isso aqui é muito importante quanto registro, mas ele não traz para a gente um ordenamento visual. Os primeiros mapas de saúde, eles vão passar também por essas questões. O primeiro mapa de saúde conhecido, né, que é em escala local, o do Finkel é em escala global e é do mesmo ano desse aí do Seaman. O Seaman era um médico norte-americano, ele estava em Nova York, ele se depara com uma epidemia de febre amarela na região portuária. E ele começa a pontuar cada ponto um caso, né? E acho que é uma coisa bem simples, né? Uma coisa até intuitiva. Cada ponto um caso de febre amarela no Porto. E esses mapas, segundo Tom Koch no livro dele, né, de história dos mapas de doença e saúde, esses mapas eles serviam de instrumento. Acho que era ficou de verdade. Esse mapa servia de instrumento para a compreensão de como as doenças se distribuíam no espaço e situava também como uma prova empírica do debate de como a transmissão. Então, olha, tem miasma, o miasma é causado por vapores que saem, né, putrefados, e aqui eu tenho um ponto que sai um miasma, um montão de gente que em volta tem a doença. Então, eles utilizavam um mapa, que provavelmente foi um caso importado, que deu origem aqui a esses casos, né, foco, no Porto de Nova York, mas para ele isso representava uma emanação putrefaada que estava ali, ou algum veneno que chega de um navio. Também era, os contagionistas eles tinham essa ideia de algum veneno, de alguma coisa inanimada que era trazido e você tinha essa doença. Então os mapas, eles eram meios de se entender como que as doenças ocorriam. Eles serviam de instrumento para isso, né? Então era um reforço na parte ideológica, na parte de combate, na parte científica. Você usava o mapa para referendar aquilo que você estava mostrando. Olha, esse aqui é o miasma, olha como que eu vejo o miasma. Isso aí em 1798. Ao longo do século XIX, você tem, né, alguns mapas de doenças também, como esse da cólera em Hamburgo, de 1836, é um mapa que vai do mais claro para o mais escuro, em relação ao número de cólera. É um mapa que vai trazer para a gente, né, quanto mais próximo dos canais, o maior número de casos de morte, de óbito de cólera. Ele vai ter um tema também que vai ser muito recorrente, tanto para a saúde, quanto para as ciências sociais, quanto para a geografia, para as ciências humanas e para a geografia, ao longo do século XIX, que é o colonialismo. Então, a gente tem uma medicina tropical e uma geografia tropical, principalmente na França, na Inglaterra. Esse nome, geografia tropical e medicina tropical, era o que a gente chamava de medicina colonial ou geografia colonial também no comecinho do século XIX. Então, a gente tinha uma seção de geografia específica nesses países para orientar a exploração, né, dos outros países, e a gente tinha uma seção específica também de saúde que auxiliava no combate a essas doenças das colônias, doenças tropicais, doenças como a cólera que vem, né, da Ásia e chega na Europa por meio dessa expansão colonial. Outro mapa é o mapa dos óbitos de Bethel Green, que vai mostrar, né, numa legenda bem interessante, os tipos de óbito da classe trabalhadora. Ele que dá para dar um zoom bem grande. Que mostra os óbitos de contágio de doenças epidêmicas, de doenças, né, do cérebro, dá para vocês lerem, doenças do cérebro e dos nervos, doenças dos pulmões, doenças, né, dos órgãos digestivos e do intestino. Ele coloca também, né, cada símbolo aqui, ele vai colocar os pontinhos, e ele coloca no fundo, né, como se fosse uma mancha mostrando áreas de concentração. É interessante que ele coloca, está até fora do frame, o hospital. Também questões miasmáticas de você colocar onde está o centro de saúde para poder mostrar. Esse mapa é de 1842. Esse de Leeds é de 1839, são todos da mesma época.
também é um mapa sanitário de Leeds. Ele vai mostrar algumas doenças que acontecem em Leeds, na Inglaterra. Então você tem principalmente as casas da classe trabalhadora, as oficinas, a classe da primeira classe, está escrito aqui na legenda, da alto padrão, né? E você vai ter os pontinhos como localidades de cólera e o vermelho como outras doenças que foram registradas em 34 e 39. Então, esse tema de classe trabalhadora, de doenças infecciosas, de cidades industriais inglesas, alemãs, espanholas, francesas, eles estão no tema, estão no debate. Tô gostando disso aí. Tá gostando? Que bom, meu amor. Eles estão no debate e eles vão estar dentro também da construção do que foi, por exemplo, a sociologia, do começo da antropologia depois, da formulação da geografia e também do higienismo do século XIX, mas a gente vai chegar lá ainda. Então aqui é um zoom, né? Eles marcaram os moinhos e as igrejas desse mapa sanitário de Leeds, e eu também acho um mapa bem interessante. Também, os 3 mapas, tanto de Seaman, quanto de Bethnal Green Parish, quanto de Hamburgo, trazem informação de cólera, entre outras doenças, principalmente classe trabalhadora, e doenças que vêm, né, dos trópicos. Nessa época, gente, você tinha esse paradigma miasmático que ele era preponderante, embora não era hegemônico, ele não era o único. E você tinha uma ideia de que a classe trabalhadora era uma classe que, por ela estar junta na cidade, então imagina, eu sempre lembro dos escritos do Engels, da classe trabalhadora na Inglaterra de 1848, daquelas cidades apinhadas, poluídas, com criança trabalhando, mulher grávida trabalhando em mina de carvão, com o pessoal trabalhando em tecelagem 12 horas por dia, sem alimentação, numa cidade sem como que chama? Saneamento básico, sem também atendimento médico hospitalar. E você tinha, né, nessa época, um grande número de doenças circulando, principalmente classe trabalhadora, que estava, né, subalimentada, sobreexplorada, que estava morando em ambientes sem iluminação natural. E a elite, né, nessa época, associou os miasmas à questão da classe trabalhadora, à pobreza, e associou os miasmas e a pobreza às questões das doenças. Então foi uma ligação que aconteceu aí no meio do século XIX, e a gente teve, durante esse período, né, várias campanhas de reforma urbana, principalmente, né, a mais famosa, a de Haussmann em Paris. Então aqui está o Barão de Haussmann sentado lendo o jornal dele, com os boulevards que ele abriu, né, justamente para... Né, e foi também associado com um discurso também, né, de ordem, com um discurso de progresso, mas também com um discurso de controle social, né, que os pobres, né, você desaloja a classe trabalhadora, você derruba, né, cortiço, você não tinha política habitacional nenhuma, e isso vai, querendo ou não, impactar enormemente no cotidiano da cidade de Paris. Então, Haussmann baixa, né, várias normativas, como, por exemplo, toda casa, todo apartamento tem que ter janela, todo cômodo tem que ser iluminado. Você tem 3 andares e o quarto vai ser um sótão, todos iluminados, voltados para o sol. Você vai ter a abertura de grandes avenidas para circulação de ar. Você vai ter coleta de esgotamento sanitário, abastecimento de água. Isso tudo entra dentro, né, da ideia de um miasma que acontecia por conta do cheiro. Você vai entrar também dessas grandes doenças que tinham nessa época, principalmente tuberculose, era uma doença que acontecia muito. E você tem as doenças, né, que vêm da febre amarela, cólera. Febre amarela não tanto em Paris, mas você tem cólera e outras doenças. E você começa a atuar no espaço, ou seja, o meio é o que causa a doença. Então, pela atuação do meio e pelo controle também de classes sociais, você consegue
cuidar da salubridade e da higiene. Então, é onde que as ciências humanas, a geografia e a saúde vem. Eu acho que essa primeira, né, antigamente você tinha a relação do meio com a saúde, mas no higienismo você tem, né, a questão das cidades, da pobreza, do colonialismo, a questão de como as doenças são produzidas e como que o meio está ali, você tem essa junção de tudo. O resultado foi o saneamento do meio, com a população retirada as forças, principalmente a população mais pobre. Você tem a parede de Haussmann, que demoliu várias ruas, abriu avenidas, realocou pessoas, cuidou desse embelezamento, né? Em que você tem condições sociais na cidade associadas às doenças urbanas e o colonialismo ligado às doenças tropicais e às doenças que vêm de longe. Então esse é o primeiro ponto de contato. Nisso você tem esses senhores simpáticos aqui, todos brancos europeus, que estavam no centro do debate da criação de disciplinas autônomas, principalmente ciências humanas, aí no caso, né, as ciências vai ser geografia, sociologia, que no rol das ciências que foram estruturadas, que teriam, né, um objeto, que teriam uma forma de situação, foram uma das últimas. A geografia foi até antes da sociologia, a antropologia vem depois, você tem a história que já estava sendo feita, mas enfim. Então, a Rita tá ficando com fome. Tá chegando a comida, meu amor, já tá quase vindo, tá bom? Toma água, Santi. E você tem os filósofos que deram suporte, tanto Auguste Comte, que foi o filósofo positivista, que deu o embasamento para a geografia, mas também, principalmente para a sociologia, o Immanuel Kant, que traz para a gente a questão de espaço e tempo. Ele, né, ele começa a trabalhar com essa questão da geografia física, principalmente a geografia, né, da questão espacial na geografia. Você tem o Max Weber e o Karl Marx, que, né, são mais ou menos contemporâneos, né, o Marx antes do Weber, e trazem a questão do Estado, da economia e das ciências sociais mais para a sociologia. O Max Weber e Durkheim, eles são os três porquinhos da sociologia que criam, né, a ciência sociológica. Você tem na geografia o Ratzel e o Humboldt. Eu trouxe mais o Ratzel porque eles trabalham mais com ciência humana, então o Ratzel vai influenciar, por exemplo, o Durkheim para ter pela antropogeografia. O Durkheim ele vai pegar a questão da fome tá aumentando. Ô, meu amor, já tá chegando a coisa. E o Ratzel ele vai influenciar tanto o Durkheim quanto o Lablache nessa segunda geração aí de cientistas sociais. Eles vão trabalhar com o Estado, com o modo de produção e influência de vida. Eles vão trabalhar com a geografia política, as técnicas, né? O Ratzel ele tem ele traz consigo o mapeamento da difusão, por exemplo, junto com Gabriel Tarde, que é outro pai da sociologia. E eles vão dar embasamento para esses outros três porquinhos aqui. Ainda Vai chegar. ainda tô com fome. Mas vai chegar, tá chegando quase. Você quer? Pega uma uva na geladeira, Santi, congelada, pede pra irmã. Esses três senhores aí, o Émile Durkheim é considerado, né, um dos pais, junto com o Weber e o Marx, da sociologia. O Paul-Marie Vidal-Lablache, junto com o Humboldt, o Ratzel e o Ritter, ele é considerado um dos pais fundadores da geografia. E o Lucien Febvre, mais recente de todos, ele é um dos que sistematizou e orientou a nova construção da história. Eles que vão delimitar, por meio de debates acadêmicos acalorados, os limites e as fronteiras epistemológicas da sociologia, da geografia e da história. Os três, eles são mais ou menos, né, que definiram na França, principalmente na Sorbonne, e que deu mais ou menos, olha, você pode vir até aqui, daqui você não passa, você pode vir daqui. Não só eles, mas como seus discípulos. O Lablache, quem brigou mais foi o Sorrio de Joangion e o Bruins depois dele. O Durkheim também, os pupilos deles brigaram. Por quê? Porque o Durkheim ele entendia que uma parte da sociologia deveria trabalhar com o que ele chama de morfologia social, que são os aspectos sociais do espaço. O Lucien Febvre, ele quis delimitar a história em relação à sociologia e à filosofia. E também o Durkheim quis colocar um limite em relação à psicologia. Então,
estavam esses três senhores ali, né, se degladiando na França, com seus escritos, com debate, enfim. E aparentemente parece que o Durkheim e o Lablache se estranharam mais de uma vez em relação a esse tema. E eles criam mais ou menos o que a gente entende hoje, né, por sociologia e por geografia, a partir dessa segunda geração. Tem o Comte, o Kant, o Weber, o Marx, o Ratzel e aí o Humboldt. Eu não coloquei ele porque eu estou pensando mais nessa linha da geografia humana, né? Devia ter colocado o Ritter aí, vou adicionar ele depois. E o Lablache, o Lucien Febvre e o Durkheim, que vão ter essa delimitação mais posteriormente. Isso tudo, gente, acontecendo, né? O higienismo, o colonialismo na França. A primeira cadeira de geografia foi de geografia humana, a segunda foi de geografia colonial na geografia francesa. O Ritter também, o Ratzel trabalharam muito fortemente com essa questão colonial, enfim. E eram temas que estavam ali no dia. Como que trabalha com pobreza urbana, como trabalha com as questões sociais. O Durkheim trabalhou, por exemplo, com suicídio. Como que vai trabalhar com essas questões? O Durkheim foi um dos caras que bolou a análise ecológica, análise de agrupamento. Então, Durkheim ele foi um dos que, inclusive, né, ele gera uma reflexão da falácia ecológica, que ele, por meio de dados agregados, ele tentou fazer apontamentos individuais e viu que não dava muito certo, enfim. Então você tem, né, na França, na Prússia, na Inglaterra, principalmente nesse período, essas ciências se tornando autônomas, delimitando suas fronteiras epistemológicas. Então o Lablache traz consigo a antropogeografia que o Durkheim queria levar para sociologia como sociologia, morfologia social. Ele também ele dá o limite para o Lucien Febvre também de onde seria a atuação da geografia. O Lablache, de formação, era um historiador, da mesma forma que o Émile Durkheim não era sociólogo, ele era um filósofo. Quase certeza que era filósofo, agora me fugiu, mas depois eu vejo qual que era. E eles traçam e delimitam essas fronteiras e traçam e delimitam as formas de análise que a gente vai ver aqui para frente. Nesse período, você tem esse tema da pobreza das grandes cidades, você tem esse tema de como que o Estado vai lidar com a pobreza, o que é a pobreza, como ela é gerada. E a gente tem, é considerado o primeiro mapa social, que é o mapa do Humes, de Liverpool. Ele é um mapa que foi publicado aí por volta de 1850, que é um mapa, deixa eu ver se eu coloquei o zoom aqui, que ele vai colocar zonas de pobreza, a pobreza muito ligada, gente, à criminalidade, a pobreza muito ligada a desvios sociais como bebedeira, jogo, a pobreza ligada como vícios e a pobreza ligada à doença. Então você mapeava a pobreza para entender doença, vício e estava tudo meio que interligado. Nessa época tinha um médico chamado Lombroso, por exemplo, que inclusive ele associava fatores do tamanho do crânio com a criminalidade. Era uma pseudociência que depois via para a eugenia, mas é tudo dessa mesma época. Então, eles estavam querendo associar essas relações de pobreza e desigualdade com questões de saúde e violência, que colocava a geografia, né, porque isso aqui era espacializado, isso aqui a gente via a distribuição, colocava a geografia com as ciências humanas, com a saúde de uma maneira bem junta. Outro mapa que eu trago para vocês, esse que provavelmente todo mundo conhece, é o mapa do Charlie Booth. É um mapa social de Londres de 1899. A legenda já diz tudo, gente. Você tem um semicriminoso. Ainda a fome tá aumentando? Pede para a irmã te dar alguma coisa, Santi. Não sei, gente, só um instante. Tem o semicriminoso, que seria o mais pobre. Aí depois tem o very poor, né? O muito pobre, o pobre confortável, que é misturado, o confortável, o bem de vida e o rico. Então ele cria uma gradação de classe social e coloca isso em Londres, que naquela época era uma das maiores cidades do mundo, se não a maior cidade do mundo, já tinha mais de 1 milhão de habitantes, uma Londres industrial, uma Londres que o porto chegava navio da Índia, chegava navio das Américas, do Canadá, da Austrália, da África do Sul, todo dia com produtos e pessoas do mundo inteiro, do Império colonial inglês.
ele traz para a gente a cidade inteira definida por quarteirão com as classes sociais, sendo que a primeira classe era semi-criminosa. Aqui é um zoom que eu dou para vocês do mapa do Charles Booth, no Parque de Greenwich, que tem, né, a estação, né, de Greenwich, que tem planetário, que tem onde passa o meridiano central, e em volta a gente vê aqui as cores, né, do mapa, e ele vai cobrir Londres inteira. Ele também cria, né, nesse mapa, áreas que tem muitos judeus, né, e áreas que tem muito população imigrante. Então, é um dos primeiros mapas sociais. Então, imagina, os mapas sociais de aspectos humanos, né, começa a ser feito ali por volta de 1780, e em 1900 já tem esse nível de detalhe por quarteirão. E o Charles Booth, ele era associado com a polícia de Londres. Isso aqui era justamente para você ter o quê? Uma ideia de como está distribuída as classes sociais no espaço, para daí intervir. Você quer falar alguma coisa, Priscila? Levantou a mão? Sim, Rafael, tu queres dar uma pausa para poder atender tu? O neném não, ele vai ficar vindo mesmo. Então tá bom. Eu posso dar só um gás aqui, só um instante, de repente ver, mas ele vai ficar vindo, ele chegou da escola, aí tá com a irmã, ele vem e vai. Ele vai ficar tudo bem. mesmo. Ele queria ficar aqui no meu colo conversando e brincando, né, mas... Não, eu entendo. Essa diferença de espaços é complicada. Vai fazer 6 anos agora. É verdade. Não, tudo bem, mas fica à vontade, tá? Tá, tranquilo. Deixa eu só voltar aqui, que parece que saiu e não tá voltando. Então, gente, se a gente pensar, né, pobreza, migração, doença, violência, tudo isso entra como objeto de entender a sociedade que a gente vive. E as ciências humanas era nessa formação, né, principalmente nesse período, ela estava preocupada com essas questões. Outra questão que estava muito ligada às ciências humanas nessa época era o imperialismo. Esse aqui é um mapa do Império Britânico, né? Numa época eles falavam que o sol não se punha no Império Britânico, então onde estava dia, estava pegando sol no Império Britânico. Os franceses também falaram isso, né? Inclusive as colônias francesas, até hoje, os estados ultramarinos francês, se colocar no mapa, você vai ver que quase o dia inteiro tem sol na França. Mas a Inglaterra chega a ocupar 1/4 da área da Terra, ela chega a ocupar mais de 1/5 da população, fora as outras atividades. Então esse mapa aqui, ele mostra para a gente a Inglaterra no meio, com os povos, né, que ela subordinou em volta, a ligação por telégrafo, que era um meio técnico que, né, ligava todos a um centro nevrálgico de controle e poder, principalmente bancário, comercial e de informação, e militar, né, que era a Inglaterra. E esse mapa, longe de ser uma coisa neutra, né, ele está imbuído de ideologia. Tem um texto do Halley, do Brian Halley, sobre mapas e poder, está na Confins, tradução dele, sobre esse mapa, que é fenomenal. Ele pega cada aspecto do mapa para mostrar como a projeção de Mercator com a Inglaterra no meio está longe de ser livre de ideologia. E as ciências humanas, né, vai trabalhar muito com essas questões ideológicas, mais depois com a mudança de paradigma. Nesse período você tem a geografia fazendo a partição da África. Então esse aqui é um mapa rosa. Conhecia, Priscila, o mapa rosa? Esse mapa rosa aqui é legal também, esse aqui do canto. Isso eu já tinha ouvido falar numa palestra, mas eu não tinha visto. É esse senhor aqui. O mapa rosa era o território pretendido por Portugal na África, que era uma colônia que ia da Angola até Moçambique, passando pelo centro da África. Só que a Inglaterra tinha uma ideia de ligar o Cabo ao Cairo pelo meio, inclusive fazendo a Rodésia aqui no meio. Então, como quem tinha mais poder na época era a Inglaterra, ela separa o que o Portugal tinha pedido, e a partição da África fica com essas colônias no meio inglesas e as colônias portuguesas separadas. Nesse período, gente, para você ter de fato, né, o movimento imperial, a divisão e a identificação de onde tinha recursos, tudo isso demandou geógrafos.
né? A primeira encontro da UGI em 1881, né, o UGI hoje, os encontros que a gente tem até hoje da UGI, o primeiro foi em 1881, que foi justamente na Antuérpia para você dividir a África. Não sei se foi em Berlim para dividir a África. Depois foi na Antuérpia, que o rei Leopoldo ficou com o Congo, mas enfim. Nessa época, os geógrafos, né, que trabalhavam com essas questões, trabalhavam com os governos imperiais, eles faziam tanta expedição para ver, aqui tem mina de carvão, aqui tem mina de ouro, aqui tem diamante, aqui tem um solo arável. Então fazia o inventário, né, colocava, por exemplo, onde que era a nascente do Nilo, até onde dava para andar de barco. Então eles faziam toda a descrição, fazia todo o levantamento, colocava isso em mapa, voltava para a Europa, né, eles debatiam, dividiam, partilhavam, faziam o plano de ocupação, inclusive mesclando etnias diferentes para elas se odiarem e ficar mais fácil colonizar. E eles também faziam esses mapas de colonializabilidade. Colonizability of Africa. É um mapa feito aqui pelo Bartolomeu, em 1899. Vou dar um zoom aqui para vocês, que vai dividir, né, entre uma África saudável e colonizável, que é essa que está aqui em rosa. Então tem a colônia do Cabo, aqui uma parte da Namíbia, aqui em cima, né, no Maghreb, que você vai ter também uma parte mais rosa, ou seja, onde que daria para assentar europeus de uma maneira saudável. Você tem um amarelo que é uma África quase saudável, mas com condições não favoráveis de solo e água. Aqui uma parte da Namíbia e aqui em cima também uma parte do Saara e do Sahel. E você vai ter as últimas duas classes, que é uma África que ela não é saudável, mas é uma África explorável. Aí ele coloca até aqui, ó, impossível para a colonização europeia, mas na maior parte tem um grande valor comercial e é habitado por quase dóceis raças de governo. A África de troca e plantar num controle europeu despótico. Então era onde que daria para você explorar mais. Então você tinha uma África que não era saudável para os europeus, mas, né, isso aqui é um europeu escrevendo da África em 1899. E você tinha a última classe ali, gente, que era uma África extremamente doente ou não saudável. Então você tinha essas classes e você tinha uma partição da África também. A irmã foi pegar? Tá. Então você tinha, né, essa partição da África, isso aqui foi, né, utilizado também para as colônias. A Inglaterra pegou as áreas que eles determinavam que era melhor, né, para a colônia. E você tinha aqui, né, a África Oriental Francesa, a África Ocidental Francesa, que pegava uma parte dessa mais unhealthy que eles colocam, e você tinha todo esse discurso. Ou seja, você tem, de novo, geografia, ciências humanas e saúde a serviço da colonização. A gente vai ver que ao longo do século XX, o tanto de atlas de saúde que serviu, tanto para planejamento de guerra, quanto para disputa geopolítica, atlas de saúde que servia para você ver, se eu jogar minha tropa aqui, né, quais doenças que vão acontecer. E era também geógrafo, ciências sociais e saúde. Isso aqui é um zoom, né? Ao longo dos grandes rios você tinha esse Unhealthy Africa e você tinha essa divisão muito nítida. Nesse mesmo período você estava tendo os primeiros censos de alguns países, e os Estados Unidos fez uns primeiros censos na década de 1870, e eles mapearam, por exemplo, algumas doenças mais comuns e fizeram medical charts. Esses gráficos, né, quadros médicos dos Estados Unidos, eles colocavam, por exemplo, a intensidade da malária aqui em 1874. Então é incomum a gente pensar, né, malária nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos era toda uma região que tinha presença de malária muito forte, principalmente na bacia do rio Mississippi. E esse dado foi levantado, censo,
a censo. 1870, o primeiro censo brasileiro é 1890, 20 anos antes, recém-saído, né, da Guerra Civil Americana, que termina em 1865, e eles trabalham aqui também, né, esses mapas que eu estou mostrando. Esse aqui é um mapa que tem a quantidade, então ele vai mostrar o tanto de malária, então é uma forma de você colocar dado quantitativo. Esse dado africano aqui é um dado qualitativo, mas que representa outros fatores, né? Então aqui é a qualidade, né, se é saudável ou não é saudável. É quase um ordenado, né? Outra forma de implementação cartográfica, ordenado. Nesse período, você tem, né, essa mudança de percepção de um percebido, de um visto na paisagem, né, para um conhecido que você vai levantar. Então, você faz um censo, coleta os dados e a partir daí você faz um mapa com os dados coletados. Muito diferente desse mapa do mapa rosa, por exemplo, que você tem mais a delimitação dos rios, de fronteiras, você não tem um dado muito nem quanti nem quali sendo apresentado. Obviamente, né, que isso aqui é um esforço cartográfico muito grande, é uma interpretação, é uma criação de território, uma disputa ideológica, mas ele não está colocando, como esses outros dois mapas, a informação dessa forma. O mapa ele deixa de lado de ser um inventário com aquele mapa, igual a gente viu com os valores, ele passa a ser um instrumento de análise, um instrumento de, inclusive que a gente vai ver no colonialismo, um instrumento de planejamento. Um instrumento, olha, vou pegar essas áreas com base nesses dados, essas áreas para mim são melhores, e eu quero esse território aqui. E com a divisão mais intensa do trabalho, né, com a Revolução Industrial, você tem essa cartografia temática. Já chegou? Vai lá comer, meu bem. Bom proveito. E você tem a cartografia temática atendendo a todas essas novas ciências. Então você tem, né, a geologia, a geomorfologia, a física. Então você tem o mapa do Harley, do mapa, né, de magnetismo. Você tem várias ciências ali trabalhando com essas questões temáticas. E um dos grandes mapas que se fazia nessa época eram os mapas das raças humanas. Né? No começo de uma antropologia, final do século XIX, você tem, né, essa repartição do globo pelas raças humanas. E associando também às questões, mais tarde, de saúde. Então, esse aqui são as raças humanas. E aqui embaixo, né, um mapa, assim como, né, a biologia queria inventariar as espécies, e era uma taxonomia das espécies, a geografia era uma taxonomia dos lugares, a antropologia queria fazer isso também para as pessoas, para as raças, culturas que eles queriam ver na época. Então, tudo isso aqui é fruto dessa época e da evolução dessa cartografia temática para entender, explicar e criar visões de mundo. Então, a visão de mundo de que um europeu cria a partir disso aqui é muito diferente do que a gente vai ver dos mapas de hoje. Nessa mesma época, você tem essas estatísticas, né, a serviço do Estado. Isso aqui é um mapa também de crime e bebedeira em Londres, né, ideologicamente mostrando que um tem a ver com o outro, é quase o mesmo desenho, né? Um mapa coroplético que vai mostrar essa divisão do menos, né, menos crime para o mais crime, do menos número de bêbados para o maior número de, aqui é offense, desse número de registros de bêbados. Mostrando a estatística, a forma de você entender essas questões sociais, e o crime e a bebedeira vai estar ligada a aspectos morais que eram analisados pelas ciências sociais, e também questões ligadas à saúde, que era muito ligada à moral também nessa época. Virada do século XIX para o século XX, você tem o Luiz Pasteur. Priscila, até que horas que a gente tem? Já estourou? Já tá 20 horas? Não, tá tranquilo ainda. Tá. Me fala aí, tá? Senão no máximo, assim, pra gente tem que fechar tudo até 9 horas. Tá, não, até lá vai.
A gente tem essa virada do século XIX com o Pasteur, com o Robert Koch, com o italiano da malária, que agora eu esqueci o nome dele. Eu não coloquei o nome dele aqui, não. E foram os três que começaram a entender essa questão, né, dos organismos entrando nos corpos e, a partir daí, criando as doenças, que é a era pasteuriana, que vem de Louis Pasteur, e conhecido como teoria da unicausalidade. Então, toda doença seria causada por entrada de algum organismo vivo nos nossos corpos, conhecido também como o paradigma biológico individual. O italiano da malária é o Rossi. E quando isso acontece, toda explicação, né, seja de pobreza, né, seja de dos miasmas, seja da forma como que o ambiente está sendo estruturado, como que o cheiro, enfim, tudo que estava ligado ao espaço perde lugar para a explicação ligada aos micro-organismos. Então estava tudo ligado à entrada desses seres vivos, né? Com o espaço sendo, às vezes, suporte para esses seres vivos entrarem no nosso corpo. Então, aquela explicação que estava muito centrada no espaço e que usava muito mapa, estava muito ligada à pobreza, que vai aí ligar as classes sociais, deixa e você vai jogar tudo para entrada de um agente patogênico no corpo. Isso é no final do século XIX, começo do século XX. Só que isso não vinga, né? Porque esse tipo de paradigma ele não consegue explicar muita coisa, embora você tenha avanço da criação de vacina, de soro, de remédio, de terapêuticas específicas. Enfim, você abre um leque muito grande, mas chegou no momento que deu uma estagnada. Aí você tem, no meio do século XX, perdão, né, nas primeiras 2 décadas, no entreguerra, uma volta de entender o espaço dentro da teoria da unicausalidade, tentar entender como o ambiente vai influenciar nos micro-organismos, como o ambiente vai, como o meio, né, vai influenciar no surgimento dos agentes biológicos. Aí volta, né, o mapa para entender a distribuição das doenças, para ver o ecótopo dos vetores, para ver a questão, né, da difusão da cólera, da difusão dessas doenças. Então, você tem um retorno do espaço que ele é ligado aos agentes biológicos. E é um espaço da geografia determinista, então é um espaço, né, que vai ser imperativo, vai influenciar de uma maneira bem forte. Então, a temperatura do ar vai causar determinada coisa, ou então o tipo de água vai causar, ligado principalmente aos agentes patogênicos. Nessa época você tem uma evolução muito grande, principalmente da geografia positivista, com um retorno da geografia médica aí pelo Jean Brunis, pelo Sorry, pelo o May nos Estados Unidos, com o Pavlovsky, que era um médico, mas trabalhou nessa área de geografia médica na Rússia. E você tem esse dinamismo novamente do espaço depois da queda, aí no final do século XIX, começo do século XX. Nessa época o Sorry faz complexo patogênico, né, que é uma forma de entender dentro, né, de uma ótica a doença hospedeira e o meio ao mesmo tempo. E o Sorry também vai associar muito as questões históricas, técnicas e a questão ambiental. Principalmente, né, no entreguerras e na Segunda Guerra, quando na Segunda Guerra você tem a Operação do Pacífico dos Estados Unidos contra o Japão, em algumas batalhas mais gente morre de malária e de febre amarela, e de tifo, de doenças, né, do que de combate com os japoneses. E eles começam, a partir daí, fazer o mapeamento do teatro de operações para ver onde que tinha doença, para isso entrar também no planejamento. Ou seja, você começa a voltar, a partir do entreguerras, né, com o meio geográfico entrando na explicação novamente, né, da distribuição dos vetores. O Sorry fala, a
a área de distribuição do Aedes aegypti vai ser a área de distribuição da dengue. Então, quando você entende a ecologia do Aedes aegypti, você vai entender a ecologia da doença, e as técnicas e o meio geográfico, sobrepondo isso, você vai entender um pouco e tentar conseguir superar essa doença. Então, o SORRE começa, o MEI faz isso nos Estados Unidos, o Pavlovsky vai ter uma teoria um pouquinho diferente, e tudo isso, né, chega num pré-guerra e num Segunda Guerra Mundial com mapas de distribuição global de doença. Então, olha, os Estados Unidos vai invadir ali as áreas ocupadas pelo Japão, na China e na Indonésia, uma área de alta de anófilis. Então, como que faz para prevenir malária? Então, eles já orientavam. Fez parte do esforço de guerra. Então, eles pegavam esses mapas, né, de distribuição global, eles são bem interessantes, que eles pegavam boletins da OMS que tinha dados pontuais de algumas cidades, de alguns portos, eles extrapolavam isso. Então, você não tinha, por exemplo, sistema, nessa época, um sistema, em alguns países africanos que eram colônias, você não tinha um sistema de dados de malária em 1943, né? Nesse período, Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, você tem uma profusão de atlas de distribuição global de doenças. Esse atlas aqui é dos americanos. Em 1941, os alemães fizeram um atlas global de distribuição de doença. Esse atlas, eu acho uma ou outra imagem na internet, mas é muito difícil. Eu já procurei em tudo que é biblioteca esse mapa, esse atlas dos alemães, nunca achei. E foi feito no esforço de guerra alemão também. Os soviéticos têm mapas globais de distribuição de doenças. E o dos americanos, ele foi logo começou em 48, para vocês terem ideia, e começou a sair as primeiras pranchas em 52. Foram 25 pranchas, várias doenças foram retratadas, isso aqui é da cólera, e que eles eram separatas num dos periódicos da Associação de Geógrafos, da Sociedade de Geógrafos Americanos, que era o Geographic Review. Então, vinha o periódico e vinha um mapa desse grande junto. E foi feito com o Departamento de Estado, a Marinha dos Estados Unidos, as embaixadas e a Associação de Geógrafos. Então, os geógrafos entraram na Guerra Fria, junto da questão da geopolítica, para ajudar a entender a repartição das doenças no globo. E toda a questão de Guerra Fria, entra essa parte geopolítica, os geógrafos tentando entender a saúde, aí você vai ter sociólogo, antropólogo também, principalmente no meio. Esse aqui é do mesmo Atlas, né? Esse é da malária. E esse aqui, eu tinha colocado outro, coloquei só dois. Eu tinha colocado o russo também, esqueci. Aqui, por exemplo, todas as espécies vetores de malária aqui no cantinho. Nesse período você tem os brasileiros da geografia médica, principalmente o Josué de Castro, Samuel Pessoa e depois o Carlos Lacais. O Josué de Castro, médico de formação, escreve em 1946 Geografia da Fome. Ele faz um mapa síntese, assim, de que até hoje eu acho assim, inacreditável uma pessoa na década de 40 ter capacidade de abstração a ponto de fazer esse mapa aqui, que é né, a gente olha assim, nossa, um mapa simples, mas ele é tão complexo. E ele é um mapa que vai mostrar os regimes alimentares e os tipos de fome no Brasil. E é um mapa, assim, Geografia da Fome é um livro que todo mundo tinha que ler, porque ele é fenomenal e a parte cartográfica ele é muito boa. O Samuel Pessoa, ele entra depois com ensaios médicos sociais, que ele vai traduzir o Pavlovsky, o SORRE, ele vai trazer algumas influências, né, de alguns sistematizadores da geografia médica, alguns franceses, tem um Bung, tem alguns franceses que ele traz também. E esse livro, Ensaios Médicos Sociais, ele vai trazer essa perspectiva da geografia médica para o Brasil. O Lacais ele vai escrever a introdução à geografia médica no Brasil já na década de 70, inclusive, né, com o Lacais e o José de Castro, eles eram progressistas. O Pessoa, o Samuel Pessoa e o José de Castro eram super progressistas. O José de Castro foi exilado na França e acho que ele morreu no exterior. Né, tem história do Milton Santos encontrando, acho que o José de Castro na França, enfim. Morreu de banzo na França com saudade do Brasil. E o Lacais já era da ditadura. Ele coloca no final da introdução da geografia médica no Brasil que esse regime vai salvar
os nacionais dessa ameaça comunista de fora. Assim, é impressionante a diferença desses três em termos ideológicos, né? O Lacaze utilizando todo o ideário da época da ditadura para construir essa geografia médica, como que faz para integrar a Amazônia, como que essas doenças do campo estão atrapalhando o progresso, é impressionante essa questão de fundo, né, desses autores. É um tema bem, não tinha pensado, mas é um tema bem interessante analisar essas diferenças. Com isso, você transiciona, né, dessa teoria da unicausalidade para a multicausalidade no final da Segunda Guerra, em que você tem, né, uma tríade, que chama tríade epidemiológica, tríade ecológica, que você tem o ambiente, o hospedeiro e o agente, e esses três vão estar associados para uma doença ocorrer. É um pouco do que o Sorry pensava, um pouco dessa ideia de integração, de como o espaço vai voltar. Isso vai pautar ali nos anos 50, principalmente os combates às doenças, a vacinação. Entra na multicausalidade também um pouco, né, a respeito da fatores de risco e fatores condicionantes, né, da forma como a gente conhece hoje, né, o slide está lembrando, foi feito por Levy e Clark, que vai ser apoiar a interligação entre ambiente e agente hospedeiro. Nenhum fator é isolado, vai poder desencadear o processo de saúde de doença, e você tem um avanço nas questões de fatores condicionantes na compreensão das doenças, mas entra muito a questão dos fatores de risco, que é uma das grandes críticas em relação à teoria da multicausalidade. Entra também essa história natural das doenças, que é uma forma de entender, né, como que é o decurso da doença, num termo mais processual. Isso ali, quando a gente vai ver no espaço, a gente vai ver os fatores de pré-patogênese, patogênese, de cura, enfim, de como a gente pode analisar. E tanto a teoria da multicausalidade quanto a história natural das doenças, fatores de risco, ele vai casar, da mesma forma como que o positivismo, né, para a sociologia, para a geografia, para a história, os análises, estavam muito ligados à forma como que os médicos estavam fazendo ciência no começo do final do 19 e começo do 20, a geografia médica dos anos 40, né, do entre guerras, a geografia médica neopositivista, junto com a medicina que estava naquele momento, ela se casa muito bom. Porque eles têm um pouco de fonte de diálogo, como a aplicação de modelo, a aplicação de matemática, os tipos de análise, enfim. Então você tem uma junção, novamente, muito próxima de entender esses fatores determinantes no espaço por meio da análise, né, da New Geography, com a medicina que estava sendo feita na época. E isso casou perfeitamente. Só que isso ficou, os anos 50, inclusive os mapas de difusão, quase todos dessa época, são frutos, né, da geografia médica na geografia quantitativa, mas isso, antes, né, de passar, mas dentro da elaboração, né, de estatística, de modelos, você tinha, além desse limite da Guerra Fria, o começo de mapas de previsão. Esse aqui é um mapa das 10 áreas do mundo onde você consegue sobreviver ao holocausto nuclear. Eu coloquei esse mapa, né, não sei se os alunos estão vendo, Priscila, a série que é o Fallout. Fallout é uma série que está tendo agora na Amazon, de um joguinho, né, que mostra um mundo distópico pós-apocalíptico, que explodiram as bombas atômicas. Então, eu acho que eu assisti Oppenheimer, vocês já viram Oppenheimer também, é muito bom, e depois eu assisti o Fallout, aí eu lembrei desse mapa e falei, não, vou colocar que os alunos da Priscila vão estar vendo. Então, eles fizeram uma projeção, né, no globo, isso para mim é assustador, de quais são os 10 lugares do mundo onde que mais provável você ia sobreviver a um apocalipse nuclear. Então eles colocam as principais cidades e as manchas de onde ia cair, né, a radiação, onde ia cair as cinzas radioativas, que é o fallout, né? A direção do vento, o tamanho da pluma, a bolinha vermelha ia ser totalmente dizimada, a bolinha amarela ia ficar radioativa, e dependendo do vento você conseguiria ver. Então eles viram que você tinha alguns lugares, nos Estados Unidos, no México, aqui na América do Sul você tem 3
Aí eu coloquei também, porque eu sou mineiro de Belo Horizonte, então, olha, se tiver um apocalipse nuclear, um dos lugares que vai sobreviver, segundo esse estudo da década de 60, é Belo Horizonte, por conta da condição do vento e de onde iam ser atingidas as bombas, né? E esse tipo de mapa é um mapa que você tem uma não só o dado que estava ali, né, mas você tem uma projeção, você tem uma previsão com base no modelo. E isso também foi muito importante, tanto para a medicina quanto para a geografia nesse período. E eu acho assustador, porque você está tendo, né, todo um debate de uma nova corrida nuclear, com a guerra da Ucrânia, a OTAN, enfim, e é uma coisa para a gente se preocupar. Mas esse mapa aqui, ele mostra justamente isso. Nesse período, né, juntamente com esses mapas... Calma aí. Com esses mapas de previsão, junto com os atlas de saúde, você tem uma formulação de mapas de sistemas de saúde. Esse aqui é um mapa iraniano. Esse aqui acho que é pré-revolução iraniana, se não me engano, década de 70, que mostra, né, o número de médicos, o número de assistentes, onde tem os hospitais. É uma regionalização do serviço médico de saúde no Irã, que as principais causas de morte. Então, nesse período também, você tem uma retomada dos estudos, né? Nunca deixou de existir, mas no começo do século XX era muito mais ligados ao entendimento das doenças e das condições de vida, principalmente a pobreza, mas agora você tem um elemento de organização dos serviços de saúde, organização nacional, e os mapas sendo utilizados para isso. Então você tem, a partir da década de 60, principalmente, uma reorganização do Estado Nacional, que você vai ter esse tipo de mapa de distribuição de serviços de saúde. E eu acho o mapa, assim, esteticamente belíssimo. Você tem, nessa mesma época, mapas, né, do leste da Europa, vai ter da Iugoslávia, vai ter uma série de mapas da Alemanha, da França, do Brasil. Você tem alguns mapas desses que vão mostrar essas capacidades hospitalares. Também é uma mudança, né, de um nível mais hospitalocêntrico de serviço de saúde também. Enfim, envolve muita coisa interessante um mapa desse. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Em meados da década de 60, você tem outra mudança paradigmática, mas que não extingue a multicausalidade, mas ela entra como um ponto, né, de crítica. Então, por exemplo, esse mapa aqui da guerra nuclear já é um mapa um pouco de crítica, mas ele é uma crítica feita pela geografia quantitativa. Então, o movimento crítico da geografia, ele não começa com a geografia radical ou de cunho marxista, ele começa dentro da geografia quantitativa. Tem um William Bunge traz o atlas nuclear do William Bunge também, que foi logo em seguida, com várias pranchas com forma crítica, mas ele não tinha... ele estava dentro do paradigma ainda neopositivista. No caso da determinação social da doença, você tem uma mudança na forma do paradigma que vai casar com a geografia crítica, que vai casar com uma guinada também de teorias críticas na sociologia e também na saúde, para entender saúde e doença fora do modelo de história natural das doenças, fora da questão da ligação e dos modelos matemáticos como um todo. A determinação social da doença tentava entender aspectos sociais, econômicos, históricos, ambientais, psicológicos, que vão entrar numa determinada situação de saúde. E entra aí o modelo do Whitehead, que é o modelo do determinação social das doenças, que vai ter, né, macro determinantes, desde condições socioeconômicas, culturais, ambientais, condições de trabalho, né? Então essas condições maiores vão estar dentro das condições, e as condições menores vão estar ali dentro, até chegar na questão do indivíduo. Então vai entender o indivíduo dentro do
contexto que ele está. Vai entender que você vai ter uma série de determinações e que essa doença ela vai ter causas e essas causas vão ter outras causas. Então, a pessoa, né, teve um burnout por conta do trabalho. Esse trabalho está baseado num sistema de trabalho que é adoecedor. Então, você vai entender esses aspectos mais gerais, né, das condições econômicas até chegar no indivíduo que vai ter fatores genéticos e como esses indivíduos vão estar. E você tem esse tipo de entendimento da saúde junto com uma revalorização do espaço, pela geografia crítica, que vai entender a produção espacial, a produção social do espaço, que vai entender como que a desigualdade vai ser um determinante para estruturar boa parte das relações sociais que a gente tem. E uma vai casar com a outra, principalmente na América Latina. A gente vai ter aqui na América Latina o Jaime Braille e outros pesquisadores, né, principalmente do Equador, da Colômbia, da Argentina, do Brasil, associados com essas questões ligadas mais à geografia crítica e à determinação social da doença. Nisso você vai ter um outro tipo de cartografia que vai entrar, né, uma cartografia que vai mostrar a causa das causas das doenças, que vai tentar entender as injustiças ambientais, que vai ligar o racismo ambiental, que vai ter um aporte, né, de entender questões mais macro, questões mais determinantes. E a noção de causalidade é trocada pela noção de determinação ligada à estrutura social. O espaço ele vai ter, como resultado de produção histórico, social, vai ser uma parte que vai explicar como as pessoas adoecem. Então o espaço ele vai estar aqui no meio, não só como suporte para as bactérias, para os vírus, para os mosquitos, mas como um nível de determinação. E isso vai estar vinculado a entender os modos de vida, modos de produção, modos de alimentação, as pessoas, e não só colocar a questão do fator de risco. Aquela pessoa infartou porque ela não faz exercício porque é preguiçosa. Aí você vai ver, a pessoa mora num lugar que não tem calçada, que não tem árvore, e você vai entendendo essas estruturas todas. Você sai tanto do indivíduo e você vai entender o indivíduo no contexto que ele está. E o mapa vai seguindo isso, né? Com essa mudança, e você, né, junto disso, você tem algumas mudanças dentro da geografia médica, e você passa na terminologia de uma geografia médica para uma geografia da saúde. Em inglês, muda de Medical Geography para Geography of Health. De Medical Geography para Geography of Health. E eles falam também que a geografia vindo antes ajudou muita coisa. Que a gente sabe, a medicina vinha antes, depois a geografia veio antes. O Medical Geography era muito restrita essa ideia de que os médicos que fazem só saúde, e a geografia da saúde expande um pouco esse conceito. Entra, né, principalmente na geografia anglo-saxã, né, a questão da geografia cultural muito forte. Então a gente tem nosso amigo o Thomas Kraft, por exemplo, que, né, na década de 80 traz a geografia cultural, né, para dentro da geografia da saúde. Então você tem hoje em dia, né, em muitos países, né, 3 paradigmas convivendo mais ou menos o mesmo tanto o paradigma mais da geografia quantitativa, um pouco desse paradigma da geografia crítica de base marxista e um pouco desse geografia cultural como a base mais... Eu esqueci o nome da corrente filosófica. E essas 3 convivem mais ou menos do mesmo tamanho fora do Brasil. No Brasil a gente tem uma geografia da saúde, né, maior, né, dessa de cunho voltada à geografia crítica, e um pouco menor a de geografia quantitativa. Mas isso tudo... Nossa, 2040, vou correr aqui, já está terminando. Atualmente a gente tem esses temas que a gente estuda, né? Doenças transmissíveis, zoonose, nutrição, serviço de saúde, desigualdade. Então, a gente está aproximando novamente, principalmente da antropologia e da sociologia, por uma questão temática, desigualdade social, trabalho, que vai entrar junto com a determinação social da saúde. Suicídio, estilo de vida, a percepção, as doenças mentais estão entrando muito forte e vai englobar a questão da psicologia. A gente tem
a ligação com a estruturação do sistema de saúde, ligado também, de novo, à sociologia, antropologia, história, a algumas técnicas de cartografia, como cartografia participativa, o SIG também entrando como uma forma de conversa, né? Então, por meio do mapa, a gente vai acessar os sociólogos. Então, eles estão precisando de entender um fenômeno. Então, a gente vai lá, conversa, senta. Isso é muito comum. Além disso, tem a questão do gênero e saúde, que aumentou muito nos últimos anos. A violência, né, que no Brasil há muito tempo tem sido estudada, e as questões relativas à SIG cartografia. Alguns mapas, né, do laboratório lá de Prudente, que a gente faz parte, né, Priscila? A tese do arcanjo de suicídio, tem as estruturas do Oséias sobre a estrutura de equipamento de saúde, tem, né, o SAC Dengue lá do pessoal de Curitiba, que trabalha com o mapeamento, né, com a previsão do tempo com as questões relacionadas à dengue, mapeamento de área de atuação de ACS, que a gente vai ter, né, a Priscila trabalhou muito, e até hoje, né, a gente tem, eu estou fazendo uma oficina aqui, Priscila, acho que eu trouxe alguma foto aqui, mas eu já vou mostrar. E a questão relacionada à geografia do trabalho. Isso aqui é um pouquinho da pandemia, né, mas eu vou pular aqui mostrando o que foi feito na pandemia em relação à geografia. Então, na pandemia a gente teve um salto incrível em utilização de mapa para a gestão e tomada de decisão. E isso, cotidianamente, a gente viu o professor Cristóvão, o professor Raul, no jornal, numa entrevista falando, e um grande número de geógrafos, né, pela rede de geógrafos da saúde, fazendo análises no momento que precisou. Então, todo esse conhecimento acumulado, gente, chega aqui hoje em dia, a gente, enquanto geógrafo da saúde, com as ferramentas que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem das coisas, a gente conseguiu trabalhar nesses aspectos. Eu acho que trouxe um mapa da rede de geógrafos da saúde. Aqui é um exemplo de uso de geotecnologias. Aqui é a oficina que eu fiz de mapeamento participativo, Priscila, semana retrasada, num município de 12 mil habitantes aqui perto. 50% de área rural, 50% de área urbana. Eles tinham uma territorialização em 2013, mas que, pela acomodação dos ACS, foi mudando, então eles não sabiam se tinha área descoberta, enfim. E o mapa, junto com a saúde, o mapa participativo, essas dinâmicas de mais qualitativa que vem muito da sociologia e antropologia, ajudando muito. Aqui era a Rede Nacional de Geógrafos, então eu esqueci. E eu termino aqui, Priscila. Muito obrigada, né? Parabéns pela conferência de abertura. Eu sei que, em geral, a gente não abre para pergunta, mas eu queria saber se tem alguém que queria fazer alguma colocação ou alguma pergunta. Não. Eu queria só fazer um comentário. Eu queria fazer só um comentário, né? Quando você estava falando da malária, né? Nos Estados Unidos, que realmente, assim, hoje em dia a gente estranha. Mas tem um livro que eu estava lendo, inclusive, para os meus filhos, acho que faz uns 2 anos, no período da pandemia, né? Eu estava lendo para os meus filhos e falava exatamente de casos de malária. Né? Então, era daqueles livros de Laura Ingalls, eu não sei se você já ouviu falar, que é dos pioneiros, né? O pessoal que sai da parte leste dos Estados Unidos e vai para a parte oeste dos Estados Unidos no final do século XIX. Né? Um tempo, assim, ainda anterior ao trem. Né? No período que eles estão fazendo... Que ela vai escrevendo o livro, que vai falando da vida dela, aparece o trem também na história. Em um dos lugares que eles moraram, a família inteira e todo o pessoal que estava assim nas proximidades estava pegando malária. Então é uma coisa que era comum, era normal, né, naquela época. Não, pra você ter noção, na cidade do Rio de Janeiro, acho que na década de 50, em 1950, você teve 1 milhão de casos de malária na década de 50. Na cidade do Rio, era assim, era absurdo. E malária, na região extra-amazônica no Brasil, acho que até a década de 80 você tinha um ou outro. Você ainda tinha malária nessas regiões.
E assim, é recente, é entender, né, que na medida que você vai, daí a gente volta no SORRE, né? A gente vai moldando, né? A gente vai colocando técnica no meio e essa técnica é orientada para a eliminação de uma espécie, a gente vai eliminando o complexo patogênico, né? Então, a gente tinha esse complexo patogênico mais extenso da malária no Brasil e hoje ele está circunscrito à região amazônica e parecia que a gente tinha até uma possibilidade de diminuir ainda mais a malária, mas, enfim, aparentemente não deu muito certo, mas a gente diminuiu bastante a área de extensão da malária. Verdade. X, tu quer falar? Rafael, parabéns pela exposição. Rafael, o que a gente vê que nos últimos... Eu tenho acompanhado vocês, né, desde que Priscila me arrastando para a Geografia da Saúde, eu fui acompanhando os eventos, acompanhando os encontros, acompanhando a formação da rede, mas parece que sempre falta algo a mais, no sentido de efetivar uma rede, sabe, de você ter a materialização de uma rede. Experiências como esta que você está colocando, trabalhos como a Priscila faz aqui, trabalhos como a Natasha faz, quer dizer, o Brasil... A Geografia da Saúde no Brasil está sendo construída, materializada, mas sabe aquele quebra-cabeças, que você tem um quebra-cabeça, e você deve ter brincado já de quebra-cabeça com o teu filho, né? Tem um quebra-cabeça. Vocês conseguiram separar as peças, mas parece que na hora de juntar ainda falta algo a mais. Eu queria saber de você, que algo a mais é esse que falta? Como poderia articular efetivamente uma rede, né, para se trocar experiências, sabe, quem sabe no futuro próximo, né, de ter esse intercâmbio mesmo, sabe, de uma visita do outro, enfim, como é que você visualiza isso? A gente, no meio da pandemia, a gente estava realmente, né, conversando todo dia, trabalhando junto, e realmente a gente criou uma parceria com base no problema, né, imagina, 60 e poucos professores, que foi a rede. Se vocês quiserem, eu acho aqui um mapa que tem da rede, só um instante. Eu acho fácil aqui também. Esse aqui é um mapa quase o final. Foi. Então esse é o mapa da rede, né? Então faltando muita gente ainda aí. Depois veio o pessoal da Colômbia, do Uruguai, veio o chileno, veio mais gente da Argentina, enfim. Então a gente conseguiu articular uma rede enorme de colegas do Brasil inteiro para trabalhar com a pandemia da Covid-19 em várias frentes. E assim, foi muito profícuo, a maior parte, né, trabalha com Geografia da Saúde, a maior parte pesquisa, orienta. Mas eu acho que uma das coisas que dá uma travancada, na minha opinião, tá? É a falta da gente ter cadeira de Geografia da Saúde. Se a gente tivesse a cadeira... Porque, por exemplo, eu sou professor de cartografia. A Marta é de Geografia Humana, Marta? Teoria e método. Teoria e método. Legado à filosofia. O Xisto vai também ter outro... Não tem professor de... Então a gente tem que sempre estar na nossa área em outra. Né? Eu dou aula de cartografia, dou aula de geotecnologia e pesquiso Geografia da Saúde. Então, eu acho que enquanto a gente não tiver uma institucionalidade dentro da academia, ou, né, não, beleza, nos ministérios já tem, mas eu acho que precisa da gente ter esse alívio dessa carga a mais que a gente tem, Rafael, em relação ao trabalho, que aí vai poder aumentar. Igual o pessoal de clima. Eles Rafael, fizeram associação... Oi. Desculpa interromper, mas assim, eu vejo o seguinte, a atividade de você, Geografia da Saúde, por exemplo, aos trancos e barrancos, Priscila conseguiu colocar uma disciplina optativa, né? Uhum. Isso já foi um avanço. Mas como a Geografia da Saúde, ela transita em diferentes geografias, né? Eu acho assim que na minha avaliação, vendo uma avaliação de quem é da área de urbana, regional, de quem está vendo de fora, eu penso que seria pela extensão e pesquisa, sabe?
Eu acho que pegar um edital desse nacional e fazer uma atividade interativa de extensão, eu acho que seria um passo importante. A questão é sentar e começar a dialogar, né? Pegar um edital desse do CNPq, sabe? Da CAPES, né? De você pegar esses editais que o MEC está colocando agora, que está promovendo intercâmbio de estudante, da passagem diária para estudante, sabe? Eu acho que é nessa linha, sabe? Pegar um eixo norteador, por exemplo, o que é que está mais afligindo o Brasil na atualidade? É a dengue. A dengue, ela tem, o governo tem tido dificuldades, né, para estar inibindo a expansão. Então, acho que seria o momento, sabe, de sentar e dizer, ó, vamos montar um projeto junto, mas um projeto aplicado, sabe? E até mesmo aplicado no sentido mesmo literal da palavra, criar um aplicativo, ó, vamos montar um aplicativo junto, que seja uma rede nacional. Enfim, fica a ideia, tá? É bom quem está de fora que dá a ideia, porque quem trabalha é quem vai se envolver. Não, mas a gente viu que na Covid, quando a gente tem um problema bem específico, a gente junta para resolver o problema específico. Eu vi que nosso grupo é muito pragmático, né? A gente, temos um problema, temos que resolver o problema, como que a gente vai resolver o problema? Talvez com a dengue a gente consiga também, né? Quem fez essa ideia alguns 12, 13 anos atrás foi o professor Francisco Mendonça, que ganhou o edital da dengue. E ele juntou uma rede, acho que foram mais de 20 universidades, e ele fez, eu não lembro o nome da pesquisa, mas é uma pesquisa fantástica de dengue, professor Chico Mendonça. Então, a gente tem algumas tentativas, mas nada muito junto. Eu acho o seguinte, eu acho que pelos eventos, ano que vem, inclusive Vitória, né, espero vocês, já vi a questão do domínio, do site, nem falei para vocês. A gente estamos juntos, tá? Quando você quiser sentar para certo? Então a gente tem esses eventos, a gente tem essa comunicação, eu acho que a troca é importantíssimo. Pô, imagina se a gente tivesse, né, um período que juntasse uns 10 professores de Geografia da Saúde, fosse para algum lugar e desse um workshop com várias aulas, igual o pessoal da Fiocruz faz, coloca todo mundo no hotel, a gente vai selecionar 20 estudantes, esses 20 estudantes vão ter aula comigo, com a Marta, com o Raul, com a Ellen, com a Carola Tipo Dente, com o Samuel, e a gente fazer tipo uma escola aplicada. Ia ser bom demais. A Fiocruz, eles fazem isso. Já tive nessa escola da Fiocruz. Tem, 9, 10 alunos e 20 professores. É engraçado. Mas eu fiz Diabovirosa no passado da Fiocruz, Karina. A gente eu chamava... gente. Eles dão até camisa pra gente. Eu tenho... DETVET, curso de detecção de vetores. A Fiocruz, na época de julho e na época de março, que é o começo e meio do ano, eles fazem escola de verão e de inverno. Aí você pode... A Priscila fez, do Cristóvão, não fez? Que foi lá no Rio? Não, nunca fiz. Nunca deu certo. Nunca deu certo. Essa aí é uma bem interessante que o Cristóvão abre em julho, né? Abre em maio a inscrição, julho é o curso, 2 semanas no Rio, e tá lá todo dia com 6, 7, 8 professores lá do ICICT. Esse que eu fiz foi uma semana, todo mundo no hotel, no meio do mato. Aí você ia ter aula de manhã com o professor da Flórida, que trabalha com mosquito, aula de tarde sobre captura, aula à noite com... de manhã, de tarde, de noite. Aula à noite com uma pessoa do laboratório que vai ensinar a montar a lupa. Papai. Oi, amor. Aí é aplicado. Todo o Megamente. Todo o Megamente. O papai já tem terminado. A Manu tá vendo seu negócio de... Tá vendo. E a Karina fez uma pergunta, como tem sido a aproximação entre academia e burocracia a nível de rua depois da Covid. Olha, na época da Covid, muita porta se abriu por conta dos mapas, né? E hoje em dia,
eu tô achando mais, eu trabalho com a burocracia local, né, desde de muito tempo, igual a Priscila. A Priscila trabalha em Secretaria Municipal já, e sempre que a gente chega e fala, olha, a gente quer trabalhar, a gente quer mexer com atenção primária, ou eles procuram a gente, que é o caso, ou eles, quando a gente chega e conversa, é muito, muito bem recebido. Então, principalmente escala local, escala estadual, é muito fácil da gente, enquanto geógrafo, se inserir em qualquer secretaria de saúde e oferecer e trabalhar junto. A questão dos dados, depois a lei de proteção de dados, ela ficou um pouco mais restritiva, mas necessário por conta da circulação de dados. Eu lembro, em 2006, lá em Brasília, cheguei com um pendrive, né, no Ministério da Saúde, e falei, eu queria os dados do Brasil ele individualizado. A mulher enfiou o pendrive no computador e me deu. Antes, né, não precisava assinar nada, não precisava de ter nenhum tipo de lei de sigilo, enfim. Mudou, ainda bem que mudou, mas eu acho que a academia, né, voltou a ficar mais próxima do governo no nível local, depois da pandemia. E assim, eu estou dando curso pessoal que é esse aqui, do mapeamento. São 13 municípios com mais de 60 pessoas, e é muito interessante. Priscila tem, né, a tese dela, e, enfim, tem mais coisa, né, recomendo todos, inclusive, né, dar uma olhada. E eu acho que, assim, é bem promissor. Para com isso. Acho que agora encerraram as perguntas. Xixi, tu vai passar o vídeo? Pronto, e a gente vai encerrar agora. Mais uma vez quero agradecer, viu, Rafael? Foi ótima a tua conferência, amei mesmo. Valeu. Foi uma revisão, assim, para quem faltou alguma aula, foi uma revisão maravilhosa. Maravilha. A gente não conseguiu ter um momento artístico, né, logo na abertura. Inclusive não conseguiu trazer Sara também, né, para poder apresentar, mas aí a gente, como é um evento assim de disciplina, tinha que ser gratuito, né? E a musicista mais próxima que a gente tem agora é ela. Vamos ver se vai dar certo aqui. Quando quiser, é só falar, pessoal. Pronto, pode colocar. Pronto, gente, a gente encerra por hoje, né? Agradeço a presença de todos vocês.